Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse dia em que fazemos a comemoração, a lembrança de todos os fiéis defuntos, a palavra de Deus nos recorda aquilo que não pode ser esquecido e que é razão de nossa fé. Cristo ressuscitou como primícia dentre os mortos. Primeiro que ressuscitou não para si, mas para dar-nos a vida eterna. E como primícia, no sentido pleno da palavra, é não somente o primeiro, mas também como modelo. E, portanto, esta ressurreição que o Senhor nos promete é o arrancar os nossos corpos já decompostos, já não existentes num agregado, para ressuscitar-nos e dar-nos a vida eterna. No entanto, este mesmo Senhor, que nos promete a ressurreição da carne, Ele nos adverte que devemos estar com os rins cingidos e as lâmpadas acesas, ou seja, em atitude de prontidão à espera dEle, à espera de que Ele chegue em nossa vida. Quando o Senhor virá? Certamente todos nós o iremos encontrar no momento de nossa morte. E todos aqueles que morreram e que foram batizados o encontraram no momento de sua morte. E, no entanto, o Senhor promete que aqueles seus servos, nós, que estivermos vigilantes para a sua chegada, que estivermos não apenas vigilantes, mas preparados. Notemos este duplo aspecto: estar com os rins cingidos, ou seja, bem amarrados para estar prontos, em prontidão para servir, e com a lâmpada acesa, pronto no aguardo do Senhor, com a luz do Senhor que ilumina as nossas obras. E então, o Senhor que encontrar-nos assim, Ele não diz que nós iremos trabalhar para Ele, pelo contrário, Ele irá nos servir. Irá servir a todos aqueles a quem Ele bater a porta e estiverem prontos para recebê-lo. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. O próprio Senhor vai se cingir, vai nos fazer sentar à sua mesa e, passando, nos servirá. O que é esta mesa, esse banquete, senão a vida eterna? Mas também o Senhor nos alerta: fiquem atentos, como se fosse o dono da casa, que já sabe a hora anunciada que o ladrão irá chegar. O Senhor também se compara ao ladrão, porque ele chega inesperadamente, quando menos esperamos. Hoje, quando visitamos as sepulturas de nossos entes queridos, ou visitamos as sepulturas em geral, nos nossos cemitérios, meditação para o dia de hoje, e para todo esse mês de novembro, deve estar bem gravado lá no nosso coração essa meditação. Quantos que aqui estão, quantos que tinham planos e mais planos. Por isso a sabedoria popular sempre disse que o homem propõe, mas é Deus quem dispõe. Quantos planos de grandeza, quantos planos de mais um dia, quantos planos de amanhã eu vou me converter, hoje não. Todos esses planos foram abortados. Todos esses planos de grandeza desapareceram. Quem são? Aqueles que morreram e são recordados porque entraram na verdadeira vida. São nossos irmãos e irmãs, os santos e santas, que não tinham planos de grandeza, que não tinham planos de amanhã eu faço. Faziam imediatamente. E quando o Senhor os escolheu, estavam preparados. Por isso, retorno àquilo que nos disse São Paulo: Cristo como primícia, no dia de sua vinda, de sua manifestação gloriosa, que virá nos julgar a todos,
Quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, este é o momento em que o Senhor voltará. Quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, e então Ele puder reinar, o que fará este Senhor? Ele entregará este reino, este reinado a seu Pai, porque Ele veio para instaurar entre nós o seu reino, dado-lhe pelo Pai. E na sua vinda gloriosa, Ele entregará este reino. E como é este reino? Reino de bondade e justiça, reino de mansidão e caridade, reino de vida verdadeira, vida eterna. Quando nós recordamos, fazemos a comemoração de todos os fiéis defuntos hoje, nós não tornamos esse dia um dia de saudade. Já desde ontem pipocavam nas redes sociais as pessoas dizendo: hoje é o dia da saudade. Não, hoje não é o dia da saudade. O dia da saudade é outro dia. Hoje é o dia de intensificarmos o nosso amor por aqueles que já partiram. E como é que nós intensificamos? Qual é a maior obra de caridade, senão rezar por eles? Rezar para que Deus os tenha. Rezar para que aqueles que ainda padecem no purgatório recebam neste dia especial a misericórdia do Senhor como uma torrente de água que lava e purifica. Hoje não é dia de choro, hoje não é dia de saudade, hoje é dia de comemorá-los, fazer a sua memória. E fazemos a memória daqueles que nos amaram e de quem nós amamos, dando-lhes aquilo que de mais precioso podemos dar. Não são flores, não são velas, não é limpeza de túmulo, tudo isso é importante, mas não é o mais importante. O que podemos dar e que ninguém nos pode tirar, mas nós generosamente damos, são nossas orações em sufrágio. Esta Santa Missa, que hoje se celebra em toda a igreja, como dizia ao início da celebração, é uma missa que, podemos dizer, nós a assistimos e participamos por eles. Todos os méritos, as graças, os dons que hoje podemos receber, nós queremos entregar ao Senhor por eles. Também, neste dia, recebe a indulgência plenária, perdão das consequências de nossos pecados, não perdão dos pecados, perdão das consequências dos pecados, que podemos e devemos aplicar às almas do purgatório. Nesse dia é tradicional recebermos. Já desde o ano passado, Papa Francisco estendeu, não só para o 2 de novembro, mas para todo o mês de novembro. Ou seja, neste ano também, todos os dias nós podemos receber uma indulgência plenária e pedir ao Senhor que seja aplicada por algum fiel defunto ou pelas almas do purgatório. Condições, nós já as sabemos. Condição é estar confessado ou sem pecado mortal, estar na graça de Deus, rezar as orações pelo Santo Padre, receber a Sagrada Comunhão. E então todos os dias podemos oferecer uma nova indulgência plenária por nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. É nesse dia que celebramos este sagrado comércio, em que nós nos recordamos de nossos irmãos que partiram e que necessitam de nossas orações, e eles por nossas orações, porque eles por si mesmos não podem fazer nada, eles por nossas orações são libertados da prisão do purgatório. Que farão estas almas, eleitas de Deus, amadas de Deus, ao chegar ao céu? Que farão senão retribuir, rezar por nós? Por isso sempre chamo isso, como muitos santos chamaram, o santo comércio. É aqui que nós verificamos também a certeza da nossa fé quando falamos: creio na comunhão dos santos.
Nós rezamos uns pelos outros aqui na terra, intercedendo a Deus. E nós aqui na terra rezamos por nossos irmãos que padecem no purgatório, almas eleitas de Deus que ainda não puderam adentrar e conhecer e estar na presença de Deus, mas por nossa oração lá estarão. E os santos no céu rezam continuamente por nós. Esta é a comunhão dos santos, a qual nós dizemos crer e que celebramos no dia de Todos os Santos, dia 1º, que este ano transferida foi para o próximo domingo. Recordemos aqui este servo também sofredor do Senhor, o patriarca Jó, quando todos o desestimulam a permanecer firme na fé, o que é que ele responde? Ele diz: eu gostaria de poder gravar as minhas palavras em bronze, com um ponteiro de ferro, gravar na pedra, no mármore, para que não se esqueçam e que eu também não me esqueça. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que Ele não deixará que a morte consuma-me. Eu mesmo o verei, não outro. O que significa isso? Jó está dizendo que nós mesmos, com nossos próprios olhos, veremos o Senhor. Não será outro que nos contará que viu o Senhor. Essa confiança ilimitada em Deus, este amor a ponto de dizer: quero gravar isto para a perpetuidade, esta minha fé, creio que meu Redentor está vivo. Quantos e quantos séculos Jó pronunciou essas palavras? Quantos e quantos séculos antes da vinda do Redentor? Eu creio que o meu Redentor está vivo e que Ele vai me arrancar da morte. A morte, portanto, para nós cristãos, não tem a última palavra. A morte foi vencida na ressurreição do Senhor. É certo que nós experimentamos a morte, seja nos nossos entes queridos, seja naqueles com quem nos relacionamos, seja a nossa própria morte que há de chegar. No entanto, o Senhor nos assegura: esta morte física não é palavra definitiva, não tem poder sobre nós. Ela é apenas uma das consequências do pecado original. Nesse dia que nós redobramos e reafirmamos a nossa fé na ressurreição, nós, por isso, suplicamos ao Senhor que aqueles nossos irmãos que buscaram ter uma vida santa e que talvez por suas falhas humanas não o conseguiram alcançar e não saíram desta vida já purificados e santos para adentrar ao céu, e que, portanto, estão como almas eleitas e amadas do Senhor no purgatório, lá sofrendo e não podendo fazer nada por si mesmas, nós cremos e professamos que a nossa oração, pela misericórdia do Senhor, há de arrebatá-las da prisão do purgatório. Nós cremos e devemos crer firmemente, porque assim o Senhor nos ensinou. Cada um de nós, nesse dia, recorda, certamente, seus entes queridos. Digo mais, aquele que tem um pouco mais de caridade, recorda não só os seus entes queridos, mas recorda todos aqueles que soube da morte, para que o Senhor o acolha, para que o Senhor lhe tenha misericórdia. Por isso nós rezamos, neste dia, de modo especial, uma oração coletiva, em que dizemos: dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. A oração é no plural. Para que o Senhor aplique, conforme a sua justiça e seu amor,
aquelas almas que mais necessitam da graça suprema de adentrar na vida eterna. Irmãos e irmãs, é fato na história da Igreja, ensinada por todos os santos, que todos aqueles entre nós que rezam diariamente pelas almas do purgatório, que rezam pelos irmãos que partiram desta vida, não ficarão desamparados na hora da sua morte. Terão uma multidão de intercessores no céu para também nos resgatar da prisão do purgatório, para interceder por nós na hora de nossa morte, para que nós tenhamos a força no combate definitivo, o combate definitivo que ocorre na passagem desta vida, quando então o demônio, a carne e o mundo nos tentam sobremaneira. Repito, para que fique também gravado, não no mármore, nem com ponteiro de ferro, mas que fique gravado no meu e no teu coração. Todos aqueles que diariamente rezam pelas almas do purgatório e pelos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos estes podem ter a certeza que receberão na hora da sua morte todas as graças necessárias para passar o mais rápido possível pelo purgatório ou irmos diretamente ao céu. Confiantes no Senhor, que tudo isso nos prometeu, confiantes no ensinamento da Igreja, aurida no ensinamento dos apóstolos, nós queremos nesse dia oferecer as nossas hóstias e preces por nossos irmãos que partiram desta vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.